Dia, galerinha do meu terceiro ano. Tudo bom com vocês? Hoje as nossas aulas serão totalmente remotas e as duas primeiras aulas de hoje serão de história, as quais nós iremos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando lá no livro didático, envolvendo as cidades no tempo e no espaço. Iremos dar continuidade ao assunto e também realizarmos algumas atividades orientadas, algumas atividades propostas para essas aulas. Vamos lá? Em nossa última aula de história, nós aprendemos que no passado existiam muitos tipos de cidades, certo? A maneira como essas cidades elas estavam organizadas dependia da cultura e da necessidade das pessoas que moravam naquele local. Nós também aprendemos que existiam muitas casas no passado feitas com barro, utilizando ali materiais e elementos da natureza, certo? Nós descobrimos inclusive algumas curiosidades, como por exemplo, cidades onde as pessoas se locomoviam entre as casas por meio das escadas, lembra? Que essa descoberta foi feita por pesquisadores. Nós aprendemos isso também. Nós também aprendemos que as cidades, com o passar do tempo, elas perceberam a necessidade de proteção do seu povo. Com isso, muitas cidades eram cercadas por grandes muros, por fortes muros, fortes muralhas, para a proteção do povo, protegendo-os de animais perigosos, protegendo também de pessoas inimigas, de pessoas de outras cidades que de repente pudessem lhes querer fazer algum tipo de mal. Lembra que nós até comentamos que algumas cidades no passado, lá no tempo bíblico, eram dessa maneira, né? Eram cercadas por fortes muralhas. Pois bem, o surgimento das cidades é o assunto que nós daremos continuidade agora, lá na página 7 do seu livro didático. Abra o livro para que você possa acompanhar comigo. Como surgiram as cidades do passado? As pessoas, elas escolhiam diferentes lugares para construir suas casas, mas com algo em comum. Que lugares eram esses? O que havia em comum entre eles? Em comum é o que havia de parecido, ou que era a mesma coisa, que eram os mesmos elementos. O que havia em comum entre esses lugares? Antigamente, havia apenas pequenos povoados às margens de rios. Lembra que nós até falamos que as pessoas escolhiam esses locais próximos aos rios, por quê? Para facilitar a sua vida, para facilitar a sua sobrevivência, porque o ser humano necessita de água para sobreviver. Então, eles não precisariam se deslocar a longa distância à procura de água. A água já estaria ali próximo deles. As pessoas também, elas usavam pedras, né, para a construção das suas edificações, das suas casas. Elas utilizavam barro, água, vegetais, né, por exemplo, ali palhas, paus, para construir as suas moradias nesses locais que normalmente eram próximos a rios. Depois, outras pessoas chegavam, né? E aos poucos esse povoado, ele ia crescendo. E agora, um pequeno povoado passava a ser uma cidade. Isso porque as pessoas iam se juntando naquele mesmo espaço, sem contar também que aquelas famílias, elas também iam gerando filhos. Os filhos iam nascendo, iam crescendo, aqueles filhos também iam constituir famílias, assim como é hoje. E dessa maneira, um pequeno povoado passa a ser uma cidade, e essas cidades também, no decorrer do tempo, elas vão crescendo, certo? Elas vão evoluindo. Dessa maneira, surgiram as pequenas cidades. No Egito, por exemplo, as cidades, elas foram fundadas próximo ao rio Nilo, certo? Isso para que as pessoas pudessem conseguir sobreviver no deserto. Então, a água que tinha ali próximo era a água do rio, que era o rio Nilo. Por isso, as pessoas edificavam as suas casas próximo àquele local. Assim começou a se fundar um pequeno povoado, que logo mais passou a ser uma cidade. Essa cidade, ela existe até os dias de hoje.
Observa comigo, aí no mapa que se encontra na página 7, é o mesmo mapa que eu coloquei aqui na tela, eu tenho a localização do Egito. Olha aí, o Egito sendo localizado lá no mapa. Hoje ele é uma grande região, certo? Muitas pessoas habitam nessa região e dependem dessa região também para a sua própria sobrevivência. Então nós podemos perceber aí esse local por meio do mapa. Olha a distância, gente, do Egito para o Brasil. Olha a distância. O Egito está lá ao centro e o Brasil está cá nas Américas. Olha lá o Brasil pintadinho de verde. Só para que você tenha essa dimensão da distância, tá bom? Entre o Egito e o Brasil. A escolha do lugar para fundar uma cidade dependia da disponibilidade de alguns recursos, certo? Porque as pessoas elas queriam facilitar a sua vida. Então elas não iam estabelecer um povoado, uma cidade no meio do deserto, porque ali seria muito mais difícil a vida, não é assim? Então, por exemplo, era preciso existir água naquele local para o consumo das pessoas, para as pessoas sobreviverem, beberem, fazer alimentação, todas as necessidades básicas que nós seres humanos precisamos com a água, certo? Então era preciso existir água. E também essa água ela era utilizada para o consumo do ser humano, mas também para a criação de animais, certo? E também para que o ser humano ali ele pudesse plantar, ok? Pudesse molhar, regar ali a sua plantação. Então tudo isso aqui a gente percebe que é sobrevivência. A água é de extrema sobrevivência, de extrema importância para a nossa vida. Aí nós observamos uma imagem, onde nessa imagem apresenta o templo construído na ilha de Filas, às margens do rio Nilo, lá no Egito. Olha aí o rio Nilo, olha esse templo, quão grandioso que ele é. Mas nem sempre foi assim. A cidade, ela foi evoluindo, ela foi crescendo, e isso levou um tempo, levou um determinado período, certo? Mas a escolha desse lugar depende de alguns elementos, e o principal elemento é água disponível, água em abundância, próximo a eles. Ok, turma? Na seção Conectando Com, que se encontra na página 8 do seu livro didático, eu tenho uma ilustração. Essa ilustração que você está vendo aí bem no centro da página. Essa ilustração ela está retratando aí a água em abundância, um grande rio aí. Às margens dele, nós percebemos o solo, percebemos a terra. E o que é que nós iremos fazer agora a partir dessa observação, dessa ilustração? Nós iremos realizar a sequência conforme está pedindo aqui nas alternativas A e B, certo? De acordo com o cenário representado aqui, você vai escolher a posição ideal para fundar duas cidades antigas. Essas duas cidades serão formadas nesse espaço, conforme aí a sua criatividade, a sua imaginação. Nós iremos fundar essa cidade por meio das imagens que se encontram aí na aba do seu livro, nessa página 8. Então, agora, dessa aba, você vai recortar cada uma das imagens que nós temos aí. Perceba que cada uma delas está com seus elementos e nós iremos utilizar esses elementos para formar as cidades, certo? Então, dobra aí a aba, recorta cada uma das imagens, utilize a cola, pode ser cola branca, para que você possa montar. Então, você vai montar todos os cenários aqui, bonitinho, tudo organizado, conforme a sua criatividade. Lembra que você está agora fundando duas cidades antigas, certo? Então, as construções aí são construções antigas, são casas antigas, casas do passado, né? Há a presença de animais, né? Também nessa cidade. Nós temos aí plantas, temos também o meio de transporte que era utilizado também na época, que era aí uma espécie de barco, de canoa, né? Porque eles utilizavam aí para circular nesse rio, ok? Então, eu gostaria agora que você pausasse o vídeo, fizesse essa atividade, é uma atividade simples, porém requer a sua atenção. E quando você finalizar essa atividade, tira a foto e envia no grupo para que Tia Márcia possa dar uma olhadinha, ok? Depois retorna novamente aqui para a videoaula. Pausa e realiza a atividade.
Prontinho, pessoal? Após realizarmos a atividade da página 8, né, agora nós iremos prosseguir para a página 9, onde nós temos aqui algumas curiosidades acerca dessas cidades do passado, tá bom? Há muito tempo, alguns territórios atraíam moradores por causa dos rios e das terras favoráveis à prática da agricultura. Então, pessoas de outros lugares, vinham para aquele determinado lugar porque ali eles percebiam que era melhor a vida, havia presença de água em abundância, eles poderiam agora praticar agricultura, plantar o alimento para que ele pudesse colher e ter alimento para a sua família. Com o passar do tempo, algumas cidades foram se formando por outros motivos também. No Brasil, por exemplo, existem diversas pessoas que foram para a região da vila chamada de Vila do Igatu, lá na Bahia, para trabalhar na extração de diamantes. Então, essas pessoas saíam da sua terra natal, da sua cidade, e iam para outra região, nesse caso aqui era essa vila que fica lá na Bahia, porque elas iam para lá para trabalhar, né, para ter o sustento para sua família, para sua sobrevivência. Mas com isso, essas pessoas, elas agora ajudavam na construção, na edificação daquela cidade a qual eles estavam indo também. Então, dessa forma, muitas cidades no Brasil e em outros lugares no mundo inteiro foram se formando, certo? Então, aí nós vemos o mapa com a localização da Vila do Igatu, lá no estado da Bahia. E nós temos aí, inclusive, a imagem que retrata as ruínas históricas de Igatu, lá na Bahia, para que você possa conhecer como eram as residências nesse local. Certo, turma? Conforme você observa nas imagens apresentadas aí na página 9, tanto do mapa, da localização, quanto também das ruínas. Nessa mesma página, nós também temos uma curiosidade. Você sabia que antigamente, para transportar mercadorias até as cidades maiores, até as cidades grandes, eram contratados trabalhadores que faziam o transporte de produtos, como por exemplo, carne, queijo, lã, ouro e diamante, que eram mercadorias que precisavam serem transportadas de uma cidade para outra. E, consequentemente, nessa época não existia meio de transporte como existe hoje, certo? Então tudo era mais difícil. Então, geralmente, havia um grupo de pessoas que era chamado de tropeiros. Essas pessoas eram responsáveis pelo deslocamento de produtos pelo território brasileiro. Então, era mais ou menos assim. Os tropeiros iam até aquela região, buscavam aqueles produtos, fossem carne, queijo, lã ou outros materiais, e eles agora tinham a responsabilidade de levar esse material, esses produtos, para uma outra cidade, para um outro lugar. Eles precisavam agora fazer o deslocamento, certo? Então, eles faziam esse deslocamento dos produtos pelo território do Brasil. Na seção Eu Historiador, que se encontra aí também na página 9, apresenta uma imagem, né, uma imagem artística representada aí pelo Henry, onde nessa imagem está retratando a atividade que nós acabamos de ver, que é a atividade realizada pelos tropeiros, os quais eram responsáveis pelo deslocamento dos materiais, certo? Pelos materiais lá no passado. Então agora, com a minha ajuda, nós iremos descobrir de fato o que significa esse nome, né? Para que a gente possa descobrir a real função de diversas cidades no Brasil que eram realizadas por essas pessoas. Olha só, acompanhe aqui comigo. Os tropeiros. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem claro para que vocês possam compreender a respeito dessas pessoas, certo? Observa comigo aqui na tela que eu coloquei a imagem desses tropeiros, esse grupo de homens aí em animais, certo? Então, na região sul do nosso país, do Brasil, o tropeiro era quem realizava as viagens com as muaras, com os animais. Nesse exemplo aqui, eles partiam de Viamão, que foi a primeira capital do Rio Grande do Sul, até a cidade de Sorocaba, que está lá em São Paulo.
Então, eles faziam esse deslocamento, fazendo o transporte desses materiais, o transporte desses produtos. Fosse carne, queijo, lã, diamante, outros materiais também, outros produtos. Então, essa atividade, ela foi primordial, ela foi essencial para a fundação de várias cidades nessa região, como, por exemplo, Rio Negro e Lages, lá no estado de Santa Catarina. E assim o tropeiro, ele virou um símbolo da região sul do Brasil. Ele faz parte, inclusive, da história do Brasil e também da história na região sul, né? Ali onde era realizada essa atividade por meio desses homens, que eram os tropeiros. Os tropeiros, eles realizavam essa atividade que é chamada de tropeirismo. Então, retornando aí para a seção Eu Historiador, da página 9, nós iremos agora registrar a nossa resposta, certo? Essas pessoas, eles eram responsáveis por esse transporte e, com isso, eles ajudaram na fundação de diversas cidades no Brasil, certo? Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas realizavam uma atividade chamada de tropeirismo ou o trabalho dos tropeiros. É a mesma coisa, tá bom? Então, você pode pausar o vídeo e responder a essa questão aí da seção Eu Historiador. Ok, turma? E agora, nesse segundo momento, nós iremos realizar outras atividades, reforçando, dando ênfase no mesmo conteúdo que nós estamos estudando, envolvendo as cidades do passado, certo? Agora, você vai precisar do seu livro de atividades, pois você irá responder as atividades que constam nas páginas 71, 72 e 73. São atividades simples, nós temos aí a observação de imagens, baseando no conteúdo que você estudou, para que você possa responder. Temos aí algumas alternativas para serem marcadas, para justificar a resposta, dar a sua explicação. Temos também caça-palavras, temos também aí uma pequena tabela para que você possa fazer uma classificação aí. Inclusive, nós vimos em aulas anteriores, inclusive em história e também em geografia, acerca do espaço urbano, do espaço rural, certo? Nós sabemos que existem elementos que são característicos de cada tipo, né? Como também há elementos que constam tanto na área urbana quanto também na área rural. E nós sabemos que essas cidades, elas são formadas, tanto as cidades do passado como hoje em dia, elas são formadas por esses espaços, fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida, certo? Então, nesse momento, nós iremos encerrar aqui no link e o momento será para que você possa realizar essas atividades. Páginas 71 a 73 do livro didático, ok? Tendo alguma dúvida, registra aqui no grupo para que a gente possa solucionar e que você possa realizar todas as questões aqui propostas. Logo após, Tia Márcia vai enviar o material para que você possa fazer a autocorreção dessa atividade no livro de atividades, ok? Agora é com você. Capricho, beijos no coração e até mais!